E aí, já leu a Bíblia hoje? Se não leu, vem ler comigo. A nossa leitura bíblica de forma cronológica continua no livro do Êxodo. Nós vamos ler hoje só 2 capítulos, o capítulo 28 e o capítulo 29. Vamos continuar da mesma forma. Vamos ler os capítulos direto na Bíblia. A tradução que eu utilizo é Almeida Revista Atualizada. Depois vamos fazer uma pequena reflexão acerca do que lemos e finalizar com uma oração. Tudo leva em torno de 20 minutos, então não toma muito tempo, né? Então, o que é 20 minutos para Deus, né? Separados para o Senhor. Então, te convido a abrir a sua Bíblia agora em Êxodo, capítulo 28. Deus escolhe Arão e seus filhos para sacerdotes. Faze também vir para junto de ti Arão, teu irmão, e seus filhos com ele, dentre os filhos de Israel, para me oficiarem como sacerdotes, a saber, Arão e seus filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Farás vestes sagradas para Arão, teu irmão, para glória e ornamento, as vestes sacerdotais. Falarás também a todos os homens hábeis, a quem enchido o espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão, para consagrá-lo, para que me ministre o ofício sacerdotal. As vestes, pois, que farão são estas: um peitoral, uma estola sacerdotal, uma sobrepeliz, uma túnica bordada, mitra e cinto. Farão vestes sagradas para Arão, teu irmão, e para seus filhos, para me oficiarem como sacerdotes. Tomarão ouro, estofa azul, púrpura, carmesim e linho fino, e farão a estola sacerdotal de ouro e estofa azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, retorcido, obra esmerada. Terá 2 ombreiras, que se unam às suas 2 extremidades, e assim se unirá. E o cinto de obra esmerada que estará sobre a estola sacerdotal será de obra igual, da mesma obra de ouro, e estofa azul, e púrpura e carmesim, e linho fino retorcido. Tomarás 2 pedras de ônix, e gravarás nelas todos os nomes dos filhos de Israel. 6 de seus nomes numa pedra, e os outros 6 na outra pedra, segundo a ordem do seu nascimento, conforme a obra de lapidador, como lavores de sinete. Gravarás as 2 pedras com os nomes dos filhos de Israel, engastadas ao redor de ouro, as farás. E porás as 2 pedras nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras de memória aos filhos de Israel. E Arão levará os seus nomes sobre ambos os seus ombros, para a memória diante do Senhor. Farás também engastes de ouro, e 2 correntes de ouro puro, obra de fieira as farás. E as correntes de fieira prenderás nos engastes. Farás também o peitoral do juízo de obra esmerada, conforme a obra da estola sacerdotal o farás, de ouro e estofa azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino retorcido farás. Quadrado e duplo será de 1 palmo a seu comprimento, e de 1 palmo a sua largura. Colocarás nele engastes de pedra, com 4 ordens de pedra. A ordem de sárdio, topázio e carbúnculo será a primeira ordem. A segunda será de esmeralda, safira e diamante. A terceira será de jacinto, ágata e ametisa. A quarta ordem será de berilo, ônix e jaspe. Elas serão guarnecidas de ouro nos seus engastes. As pedras serão conforme os nomes dos filhos de Israel. 12, segundo seus nomes, serão esculpidos como sinetes, cada uma com o seu nome, para as 12 tribos. Para o peitoral farás correntes como cordas de obra trançada de ouro puro. Também farás para o peitoral 2 argolas de ouro, e porás as 2 argolas nas extremidades do peitoral. Então meterás as 2 correntes de ouro nas 2 argolas nas extremidades do peitoral.
As 2 pontas das correntes prenderás nos 2 engastes e as porás nas ombreiras da estola sacerdotal, na frente dele. Farás também 2 argolas de ouro e as porás nas extremidades do peitoral, na sua orla interior, junto à estola sacerdotal. Farás também 2 argolas de ouro e as porás nas 2 ombreiras da estola sacerdotal, abaixo, na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal, e ligarão o peitoral com as suas argolas, as argolas da estola sacerdotal por cima com uma fita azul, para que esteja sobre o cinto da estola sacerdotal, e nunca o peitoral se separará da estola sacerdotal. Assim, Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o seu coração, quando entrar no santuário, para a memória diante do Senhor continuamente. Também porás no peitoral do juízo o Urim e o Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar perante o Senhor. Assim, Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Farás também a sobrepeliz da estola sacerdotal toda de estofa azul. No meio dela haverá uma abertura para a cabeça. Será debruada essa abertura como a abertura de uma saia de malha, para que não se rompa. Em toda a orla da sobrepeliz farás romãs de estofa azul e púrpura e carmesim, e campainhas de ouro no meio delas. Haverás em toda a orla da sobrepeliz uma campanha de ouro e uma romã, outra campanha de ouro e outra romã. Esta sobrepeliz estará sobre Arão, quando ministrar, para que se ouça o seu sonido, quando entrar no santuário diante do Senhor, e quando sair, e isso para que não morra. Farás também uma lâmina de ouro puro, e nela gravarás a maneira de gravuras de sinetes, santidade ao Senhor. Até lá, atalás com um cordão de estofo azul, de maneira que esteja na mitra, bem na frente da mitra estará. Estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade concernente às coisas santas que os filhos de Israel consagrarem em todas as ofertas de suas coisas santas. Sempre estará sobre a testa de Arão, para que eles sejam aceitos perante o Senhor. Tecerás quadriculada a túnica de linho fino, e farás uma mitra de linho fino e um cinto de obra de bordador. Para os filhos de Arão farás túnicas e cintos e tiaras, fá-los-ás para glória e ornamento, e com isso vestirás Arão teu irmão, bem como seus filhos, e os ungirás, e consagrarás e santificarás, para que me oficiem como sacerdotes. Faze-lhes também calções de linho, para cobrirem a pele nua. Irão da cintura às coxas, e estarão sobre Arão e sobre seus filhos, quando entrarem na tenda da consagração, ou quando se chegarem ao altar para ministrar no santuário, para que não levem iniquidade e morram. Isto será estatuto perpétuo para ele e para sua posteridade depois dele. O sacrifício e as cerimônias da consagração. Capítulo 29. Isto é o que lhe farás para os consagrar, a fim de que me oficiem como sacerdotes. Toma um novilho e 2 carneiros sem defeito, e pães asmos e bolos asmos amassados com azeite, e obreias asmas untadas com azeite, de flor de farinha de trigo, os farás, e os porás num cesto, e no cesto os trarás. Trarás também o novilho e os 2 carneiros. Então farás que Arão e seus filhos se cheguem à porta da tenda da consagração, e os lavarás com água. Depois tomarás as vestes e vestirás Arão da túnica, da sobrepeliz, da estola sacerdotal e do peitoral, e o cingirás com o cinto de obra esmerada da estola sacerdotal. Por-lhe-ás a mitra na cabeça, e sobre a mitra a coroa sagrada. Então tomarás o óleo da unção e lhe o derramarás sobre a cabeça, assim o ungirás. Farás depois que se cheguem os filhos de Arão,
e os vestirás de túnicas, e os cingirás com um cinto, Arão e seus filhos, e lhes atarás as tiaras, para que tenham um sacerdote por estatuto perpétuo, e consagrarás Arão e seus filhos. Farás chegar o novilho diante da tenda da consagração, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Imolarás o novilho perante o Senhor, à porta da tenda da consagração. Depois tomará do sangue do novilho, e o porás com o teu dedo sobre os chifres do altar. O restante do sangue derramá-lo-ás à base do altar. Também tomarás toda a gordura que cobre as entranhas, o redenho do fígado, os 2 rins e a gordura que está neles, e queimá-lo-ás sobre o altar. Mas a carne do novilho, a pele, os excrementos, queimá-lo-ás fora do arraial, é sacrifício pelo pecado. Depois tomarás um carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Imolarás o carneiro, tomarás o seu sangue, e o jogarás sobre o altar ao redor. Partirás o carneiro em seus pedaços, e lavadas as entranhas e as pernas, pô-las-ás sobre os pedaços e sobre a cabeça. Assim queimarás todo o carneiro sobre o altar. É holocausto para o Senhor, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Depois tomarás o outro carneiro, e Arão e seus filhos porão as mãos sobre a cabeça dele. Imolarás o carneiro e tomarás do seu sangue, e o porás sobre a ponta da orelha direita de Arão, e sobre a ponta da orelha direita de seus filhos, como também sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito. O restante do sangue jogarás sobre o altar ao redor. Tomarás então do sangue sobre o altar e do óleo da unção, e os aspergirás sobre Arão e suas vestes, e sobre seus filhos e as vestes de seus filhos com ele, para que ele seja santificado, e as suas vestes, e também seus filhos, e as vestes de seus filhos com ele. Depois tomarás do carneiro a gordura, a cauda gorda, a gordura que cobre as entranhas, o redenho do fígado, os 2 rins, a gordura que está neles, e a coxa direita, porque é carneiro da consagração, e também um pão, um bolo de pão azeitado, e uma obreia do cesto de pães asmos que estão diante do Senhor. Todas estas coisas porás nas mãos de Arão e nas de seus filhos, e movendo-as de um lado para o outro, as oferecerás como ofertas movidas perante o Senhor. Depois as tomarás das suas mãos e as queimarás sobre o altar. É holocausto para o Senhor, de agradável aroma, oferta queimada ao Senhor. Tomarás o peito do carneiro da consagração, que é de Arão, e movendo de um lado para o outro, o oferecerás como oferta movida perante o Senhor, e isto será a tua porção. Consagrarás o peito da oferta movida e a coxa da porção que foi movida, a qual se tirou do carneiro da consagração, que é de Arão e de seus filhos. Isto será a obrigação perpétua dos filhos de Israel, devida a Arão e seus filhos, por ser porção do sacerdote, oferecida da parte dos filhos de Israel dos sacrifícios pacíficos. É a sua oferta ao Senhor. As vestes santas de Arão passarão a seus filhos, depois dele, para serem ungidos nelas e consagrados nelas. 7 dias as vestirás o filho que for sacerdote em seu lugar, quando entrar na tenda da consagração para ministrar no santuário. Tomarás o carneiro da consagração e cozerás a sua carne no lugar santo. E Arão e seus filhos comerão a carne deste carneiro e o pão que está no cesto à porta da tenda da congregação, e comerão das coisas com que for feita a expiação para consagrá-los e para santificá-los. O estranho não comerá delas, porque são santas. Se sobrar alguma coisa da carne, das consagrações ou do pão, até pela manhã, queimarás o que restar. Não comerá, porque é santo. Assim, pois, farás a Arão e a seus filhos, conforme tudo que te hei ordenado, por 7 dias os consagrarás.
Também cada dia prepararás um novilho como oferta pelo pecado, para as expiações, e purificarás o altar, fazendo expiação por ele, mediante oferta pelo pecado, e o ungirás para consagrá-lo. 7 dias farás expiação pelo altar, e o consagrarás, e o altar será santíssimo, tudo que tocar será santo. Ofertas contínuas. Isto é o que oferecerás sobre o altar: 2 cordeiros de 1 ano cada dia, continuamente. Um cordeiro oferecerás pela manhã, e o outro ao pôr do sol. Com o cordeiro, a 10ª parte de 1 éfo de flor de farinha, amassada com a 4ª parte de 1 hin de azeite batido, e para libação, a 4ª parte de 1 hin de vinho. O outro cordeiro oferecerás ao pôr do sol como oferta de manjares, e a libação como de manhã, de aroma agradável, oferta queimada ao Senhor. Este será o holocausto contínuo por vossas gerações, à porta da tenda da consagração, perante o Senhor, onde os encontrarei, para falar contigo ali. Ali virei aos filhos de Israel, para que por minha glória sejam santificados. E consagrarei a tenda da congregação e o altar, também santificarei Arão e seus filhos, para que me oficiem como sacerdotes. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e serei o seu Deus, e saberão que eu sou o Senhor seu Deus, que os tirou da terra do Egito, para habitar no meio deles. Eu, o Senhor, seu Deus. Então, na leitura passada, Deus minuciosamente ele ordenou como o tabernáculo deveria ser construído, de forma minuciosa, porque nós sabemos que o nosso Deus é um Deus organizado. Tudo ali tem um porquê e um propósito, e os filhos de Israel deveriam construir esse tabernáculo exatamente da forma como Deus havia ordenado. Hoje, Deus, ele escolheu, na leitura de hoje, Deus, ele escolhe o sacerdote que vai atuar ali naquele tabernáculo. E o que esse sacerdote vai fazer? Esse sacerdote, ele vai fazer essa intermediação entre os filhos de Israel e Deus, porque Deus é santo. Então, Deus escolheu Arão e seus descendentes, Arão, que era irmão de Moisés, Arão e seus descendentes como sacerdotes do Senhor, para que fizesse essa intermediação, para que fosse até Deus, para levar os pedidos do povo de Israel para o Senhor, para que expiasse os pecados do povo de Israel diante do Senhor, para que fizesse os sacrifícios do povo de Israel diante do Senhor. Então, nessa época, para que os israelitas tivessem contato com Deus, tivesse uma resposta de Deus, era necessário um intermediário. E nesse momento era o sacerdote. E aqui foi escolhido Arão e sua descendência como sacerdotes do Senhor. E eles deveriam ser santos diante de Deus. E aqui Deus também minuciosamente determina detalhadamente até como é a roupa sacerdotal, como eles devem se portar diante da presença de Deus, como eles devem fazer os sacrifícios. Então, tudo é determinado de forma organizada, tem um método, não é feito de qualquer jeito. As coisas para Deus não são feitas de qualquer jeito, porque Deus é um Deus santo. Então, Deus exige santidade. E os sacerdotes, Arão e a sua descendência, eles deveriam estar em santidade para poder entrar em contato com o Senhor. É tanto que lá na frente a gente vai ver que aqueles que entraram indignamente diante da presença do Senhor morreram na hora. Então, era muito séria essa função que foi determinada a Arão e seus descendentes. Mas o tema que eu quero trazer para nós hoje é chamados para a santidade. Então, vamos ler o que está no capítulo 28, verso 36, que diz o seguinte: farás também uma lâmina de ouro
puro, e nela gravarás a maneira de gravuras de sinete. Santidade ao Senhor. Então, desde aquele tempo, quando Deus escolheu o povo de Israel, quando Deus escolheu Abraão e sua descendência e formou a nação de Israel e os tirou da terra do Egito, Deus os chamou para ser separados do mundo. É tanto que nós vamos ver aqui, se você estudar a história, você vai ver que o povo de Israel tinha costumes completamente diferentes do restante do mundo daquela época. A nação de Israel era a única nação que adorava um Deus único e tinha costumes únicos. Então, a nação de Israel era separada, chamados à santidade. Deus os chamou para ter um relacionamento com Ele, para viver em santidade, que é a única maneira de termos esse relacionamento com Deus. Deus é um Deus santo e Ele não habita onde há imundícia, onde não há santidade. Era preciso que dia a dia o povo de Israel estivesse atento aos mandamentos do Senhor, fossem santos diante dele, que vimos na leitura passada, que foi o chamado de Deus para o povo de Israel. Então, o que Deus quer de nós? Ele quer que em Cristo hoje nós também sejamos santos, porque nós também hoje somos feitos sacerdotes. Antigamente, aqui nessa leitura que fizemos, nós vimos que o povo de Israel não tinha esse privilégio que nós temos hoje. Eles precisavam de um intermediador para falar com Deus através deles. E hoje não. Hoje, cada um de nós somos sacerdotes. E isso significa que também, como Arão, nós e sua descendência, nós somos chamados para viver em santidade, para interceder e oferecer a Deus nossas vidas como sacrifício agradável. E eu quero te convidar para abrir a sua Bíblia lá em 1 Pedro 2,9, para a gente comprovar que esse mandamento, ele permanece até hoje. Então, o Velho Testamento, ele não é descartável. Um complementa o outro. Então, o que está lá em 1 Pedro 2,9? Diz o seguinte: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, a função que foi dada a Arão, aqui no que lemos em Êxodo, hoje é a nossa função como cristãos. Nós temos que viver de maneira santa, nós devemos interceder, nós devemos oferecer sacrifícios agradáveis a Deus dia após dia. Vamos orar? Senhor, meu Deus, Pai de bondade, te agradeço, Senhor, por esta palavra, Pai. Obrigada por falar aos nossos corações, por nos dar entendimento da Tua palavra, Senhor, por nos dizer o que o Senhor deseja de nós. Obrigada, Senhor, porque Tu fez de nós o Teu povo, nação santa, sacerdócio real, que nós não nos esqueçamos desse privilégio, ó Deus, e que o Teu Espírito Santo continue nos ajudando, Senhor, nesta caminhada, para que nós não nos desviemos do nosso propósito, mas que permaneçamos, Senhor, fazendo a Tua vontade até o fim. É o que te pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Até a próxima!